Sim, Deus é um ET. Não há como contestar isso, e isso não é um clickbait. Fica comigo depois da vinheta aí e vamos ver do que se trata esse assunto. Oi pessoal, então assim, hoje eu quero compartilhar com vocês a felicidade que eu estou sentindo que nós estamos lançando, ou melhor, tem o pré-lançamento do meu novo livro que eu vou estar colocando aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem estar adquirindo ou estar compartilhando com o público aí, com os amigos, a respeito desse assunto que leva muita discussão, que Deus é um ET. Então, Deus é um ET e não há como contestar esse fato. Você pode até argumentar, trazer alguns questionamentos a respeito das suas crenças, mas o fato é que Deus realmente é um ET. Ao menos quando se trata do Deus da Bíblia ou de qualquer outro Deus que tenha referência em qualquer religião no mundo que fale a respeito da criação humana, ou da criação do universo ou qualquer outra coisa. Então se torna isso irrelevante esse tipo de discussão. Porém, hoje eu vou estar trazendo para vocês um outro lado desse mesmo ângulo, que é o quê? O porquê que você está se sentindo mal quando eu falo que sim, Deus é um ET e não há como você contestar isso de maneira racional. Você pode contestar isso de maneira emocional. Agora, pela lógica, não há contestação. E se você tem alguma dúvida disso, simplesmente dá uma olhadinha nesse livro que eu estou lançando e você vai ter certeza de que isso é um fato. Assim como outros fatos que eu vou estar citando ao longo desse vídeo e depois na sequência em outros vídeos provavelmente a gente vai estar falando alguma coisa também. Agora a pergunta principal é, por que você se sentiu mal quando eu falei que Deus é um ET? E quando eu falo isso, não estou nem falando de pessoas que são literalmente cristãos ou que realmente têm algum tipo de fé. Você se sentiu mal independente da sua fé. Estou falando alguma besteira? Você, responda aí nos comentários como você se sentiu quando eu falei que Deus é um ET e cada vez que eu afirmo a respeito disso. Isso acontece, gente, por uma coisa bem simples: preconceito. Todo ser humano é movido constantemente por preconceito. Eu sei que hoje em dia há uma onda tentando minimizar alguns preconceitos e maximizar outros preconceitos, mas o fato é que o ser humano ele é movido constantemente pelo preconceito. Como assim? Os nossos neurônios criam caminhos neurais e esses caminhos neurais vão sendo utilizados ao longo da nossa vida toda. São raras as vezes que a gente começa a criar novos caminhos e normalmente isso tem a ver com aprendizado ou desenvolvimento. Agora, sempre que surgir qualquer assunto que você considere ou que a sua mente considere que você já domina, automaticamente ele vai pegar um desses atalhos que foram desenvolvidos anteriormente, e isso normalmente lá na nossa infância. Então esse é o grande motivo pelo qual você se sentiu mal. Vamos explicar um pouquinho melhor isso para você começar a entender do que é que eu estou falando. Olha só, se eu perguntar para você qual que é a referência que você tem de Deus, automaticamente as primeiras menções que vão aparecer na sua mente são um homem de branco, um homem barbudo, cabeludo, cabelo branco porque lembra a sabedoria, esse tipo de estereótipo. Ou no máximo, dependendo a criança se for mais para o lado cristão, talvez faça uma referência ao próprio Jesus do cristianismo. E daí vai trazer isso como sendo aquele homem loiro, dos olhos azuis, que foi pregado na cruz. Que também não faz o menor sentido pela lógica dentro da própria Bíblia ou dentro do próprio cristianismo. Isso sim foi feito através de um outro contexto que se vocês quiserem eu posso estar explicando melhor aí. Mas acreditem, Jesus real, o Jesus que é considerado cientificamente como existente, era feio. Olha só, novamente você já está se assustando com o que eu estou dizendo. Isso novamente por causa do preconceito, ou seja, do preconceito que você já tinha a respeito de Jesus. Alguns, nesse caso, podem ter se assustado um pouquinho menos, pois já ouviram esse tipo de comentário em algumas vezes. Agora, quando eu falo para você a respeito de ET, por exemplo, isso também varia muito, porque alguns acreditam na existência, outros não acreditam na existência. São vários os pensamentos, mas no geral, a primeira coisa que vem à mente é um homenzinho verde, baixinho, de olhos grandes. E fica extremamente ofensivo alguém falar que Deus, o ser onipotente, onipresente, aquele ser totalmente grandioso, aquele ser perfeito, é um ser baixinho, verde, de olhos grandes,
Isso deixa claro que a sua indignação não é pelo que eu estou falando, e sim pelo conceito que você tinha anteriormente à minha fala. É nesse ponto que eu quero chegar e quero chamar a atenção de vocês. Eu sempre falo o seguinte: ouça o que está sendo dito e não quem está dizendo. Mas isso é um conceito um pouco mais amplo, porque muitas vezes você vai ouvir coisas que você não quer e que você discorda. E automaticamente a tendência é que você imediatamente rejeite aquela ideia. Mas o fato é que a única forma de você ter um crescimento intelectual e um crescimento pessoal é simplesmente você parar para analisar o que está sendo dito. Claro que às vezes aquilo que está sendo dito não te chama atenção. Agora, se te causou estranheza, talvez seja necessário você parar para analisar. Acreditem, não estou falando nenhuma heresia, não estou falando nada contrário à ciência, e estou sim trazendo um conceito real que Deus realmente é um ET. Vou puxar um outro gancho aqui com vocês também. Imagine se eu dissesse então para vocês que Deus não faz milagres. O que vocês pensariam a respeito disso? Automaticamente, para aqueles que não acreditam na existência de Deus, automaticamente diriam: Deus não faz milagre porque ele não existe. Não é esse o pensamento que eu estou trazendo. Eu estou dizendo que Deus não faz milagre considerando a existência de Deus. Ou seja, se Deus existe segundo a crença cristã, automaticamente você tem que compreender que ele não faz milagres. E isso também é um assunto que eu estou abordando nesse livro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Novamente, não é heresia, novamente estou dizendo com todas as letras que estou pautado não somente na ciência, mas também na Bíblia, unindo esses dois conceitos que eu acho extremamente interessantes. E é por isso que eu estou trazendo esse livro para vocês e por isso que eu estou feliz com esse pré-lançamento. Para aqueles que têm qualquer tipo de dúvida em relação a isso, eu vou estar lançando vários vídeos ao longo dos meses aí a respeito dos assuntos proeminentes nesse livro. Inclusive, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí o que você acha mais interessante, o que você quer saber primeiro. E eu vou estar trazendo esses conceitos aí para vocês. E se vocês quiserem, eu vou deixar os links aí na descrição de 4 das livrarias onde eles já estão fazendo o pré-lançamento do livro. Inclusive, a Livraria Atlântico, se não me engano, está dando um desconto de pré-lançamento. Se vocês quiserem, comprem lá e me ajudem também a divulgar isso, para que nós levemos um pouco menos de preconceito para dentro das crenças. Esse é o meu objetivo com esse vídeo. Então vamos junto comigo, sempre com lógica, hierarquia e observação, para desvendar os mistérios desse mundo.